Existe uma palavrinha mágica que todo mundo, quando entra na renovação carismática, sonha em ter. Se chama discernimento. A palavra discernimento, ela é grega, que vem de discernes, que significa capacidade de identificar quando aquela ação é de Deus, quando aquela ação vem do demônio, ou quando é uma ação simplesmente humana. De repente eu estou pregando, cai um ventilador. É o demônio para atrapalhar a pregação? É Deus dando um sinal? Ou é uma situação humana, porque quem colocou o parafuso deixou mal colocado? E o discernimento nos dá a graça de entender isso. E até na renovação carismática se acrescentou a palavra discernimento dos espíritos. Por isso mesmo, é o Espírito de Deus, é o espírito maligno, ou é o espírito humano que está por trás das coisas? Pergunte quem está do seu lado: você tem discernimento ou não? Ela respondeu que sim ou não? Às vezes, credo. Existem pessoas que têm 10 anos de renovação e não têm um pingo de discernimento. Existem pessoas que estão na igreja há 20 anos e não têm discernimento. Ter discernimento não é fácil. É um processo. Para se pregar bem tem que ter discernimento. Para cantar tem que ter. Para orar tem que ter. Para atender pessoas em cura tem que ter. Para estar na acolhida tem que ter. Tem que ter discernimento na liturgia, na catequese. Tem que ter discernimento no ministério da Eucaristia. Tudo que se faz, não só na igreja, também na vida pessoal, nas escolhas, nas decisões, no trabalho. Se você não tiver discernimento, faz besteira. E por que tem muita gente de Deus e que reza fazendo besteira? Porque não tem discernimento. Então diga para quem está do seu lado: nessa manhã Deus quer dar para você discernimento. E por que ter discernimento não é fácil? Porque veja bem, os nossos sentidos são 5: ouvido, boca, olho, nariz e tato. Não precisa do tato para ter discernimento. Não precisa do nariz para ter discernimento. Então, dos 5 sentidos, quais são os que captam o discernimento das coisas? O ouvido, o olhar e a boca. Então, o que é discernimento? Nada mais, nada é do que quem conseguiu a cura dos sentidos. Se você tem um olho curado, um ouvido curado, uma boca curado, você tem discernimento. Então eu queria trabalhar agora com vocês a cura dos sentidos: ouvido, boca e olhar. Pergunte quem está do seu lado: você entendeu? Você quer ou não? Sim? Nós não vamos abrir nenhuma palavra, porque eu vou dizer aonde está e vou contar a história para a gente ganhar tempo. Vamos começar primeiro falando sobre o ouvido. Pergunte quem está do seu lado: você tem um ouvido espiritual? O texto que eu vou usar, não precisa abrir, só anota. 1 Samuel 3, 1 a 21. 1 Samuel 3, 1 a 21. Escute comigo a história. Eli, teoricamente, era um homem de Deus. Mas por que Deus estava irado com Eli? Porque os filhos de Eli faziam tudo de errado, Eli não fazia nada. Mas além desses filhos vacalhados, errados de Eli, havia um moleque criado na casa de Eli, adotivo, chamado Samuel. Durante a noite, o Senhor chama: Samuel, Samuel. Ele levantou,
foi no quarto de Eli e falou: eis-me aqui, Eli. E Eli falou: não te chamei, menino, vai dormir. Eli foi dormir. Lá pelas 3 da manhã, o Senhor pela segunda vez chamou: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi no quarto de Eli. Sim, Senhor. Ele falou: não te chamei, vai dormir. Mas aí o Espírito Santo deu um clique, e Eli falou assim: quando eu te chamar pela terceira vez, levanta-te, coloque em oração e diz: fala que o teu servo escuta, porque não sou eu que estou chamando, é o Senhor que está te chamando. E quando o Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor disse: eu vou fazer de você um profeta. A partir de hoje você vai passar a minha voz. E dê um recado para Eli, para mim. Diga para Eli que eu vou destruir a casa dele, porque tudo que está lá está errado, e eu estou tirando você de lá. Por que as 2 vezes que o Senhor chamou Samuel, ele achou que quem estava o chamando era Eli? Porque Samuel estava viciado, acostumado com a voz de Eli, e não conhecia ainda a voz de Deus. E se Deus estava irado com Eli, se a família de Eli fazia tudo de errado, e se Samuel estava acostumado ao jeito de Eli, ao chamado de Eli, aos mandamentos e ordens de Eli, a igreja nos ensina que a voz de Eli é a voz do mundão. Moral da história: quem está acostumado a ouvir a voz de Eli, quem está viciado com os ouvidos na voz lá de fora, não consegue ouvir o que Deus tem para ele. Primeira coisa que vamos ter que fazer, se você quer um ouvido curado, é desacostumar com a voz de Eli e acostumar com a voz de Deus. Fala com quem está do seu lado: isso é um processo de renunciar. Diz para quem está atrás de você: você vai ter que renunciar. Então, como é que se consegue a cura do ouvido? Descontaminando o ouvido das vozes de Eli. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de escutar a Deus. Mas qual é o passo que eu tive que dar para conseguir limpar o meu ouvido? Parei de escutar todo mundo. Se você não parar de escutar qualquer coisa, se você não parar de se envolver em rodinhas de assuntos medíocres, se você não lavar o seu ouvido de piadinhos, de brincadeira de mau gosto, de fofoca e de outras coisas como novela, etc, 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 que vai entrando pelo ouvido, você vai continuar ainda acostumado a ouvir somente a voz de Eli e não vai conseguir distinguir quando é o Senhor que está chamando e quando é Eli, porque você só conhece a vida de Eli. Aí alguém chega para mim e diz assim: ai, Moisés, eu não consigo escutar Deus. Aí eu faço meia dúzia de perguntas para ela e descubro por quê. O ouvido dela já está cheio de cera de Eli. O ouvido dela é contaminado. Vou dar para você um exemplo. Hoje é dia do grupo de oração. Então hoje é dia de quê? Desliga o rádio, desliga a televisão, fica em jejum. Faz do seu dia um dia silencioso. Prepara a tua alma para quando chegar de noite você estar inspirado por Deus para aquela noite. Aí você liga a TV, liga o rádio, liga a internet e tudo ao mesmo tempo, e vai acabar baderna no seu ouvido. E aí, se a televisão for jornal falando de morte, de sangue, de não sei o que lá, foi sequestrado não sei o que lá, e se o rádio, por exemplo, for uma música não católica, de noite você está com o ouvido todo entupido. Dificilmente você vai ter discernimento naquela noite, porque seu ouvido fechou. Então você quer o ouvido curado? Comece a renunciar às vozes de Eli. Vai ter que descontaminar, desviciar o seu ouvido em escutar o que não presta. Seu ouvido ficando santo, você vai ter discernimento. Fala com quem está do seu lado: a decisão tem que ser sua.
Quer ver um exemplo que eu vou dar? Eu estudei durante mais de um ano sobre mensagem subliminar. Mensagem subliminar é o que tem escondido por trás das músicas, das propagandas, dos painéis, dos outdoor. Por que quando a pessoa vai vender uma sandália, coloca uma mulher seminua numa praia, com uma música X de fundo, na barraca de coqueiro? Esses detalhes são mensagem subliminar, para que você compre a sandália. O que menos você presta atenção é na sandália, mas os detalhes é que fixa no seu subconsciente. Então, por exemplo, uma mulher que escutou música católica o dia inteiro, ou ficou em silêncio o dia inteiro, se à noite o marido chegar e gritar com ela, e brigar com ela, ela é capaz de calar, ou de falar com sabedoria, e ela é capaz de entender que tem uma armadilha espiritual ali. Ela vai ter discernimento, e ela vai conseguir desarmar o marido dela, e amanhã está tudo resolvido. Agora, se ela ficou o dia inteiro, por exemplo, escutando música sertaneja, se o marido dela chegar em casa à noite e gritar com ela, vai dar briga, vai dar tapa, e um dos dois vai ter que sair de casa ainda antes de dormir. Por quê? Porque ela escutou o dia inteiro. Não sei o que lá, saiu de casa, dormiu na praça pensando nela, e chifre trocado não dói, volta pra cá meu amor, agora sou eu que não te quero. Ela escutou cornice o dia inteiro, ok? Cornice, música de corno o dia inteiro. Me largou, me traiu, me abandonou, blá, blá, blá. Essa mensagem subliminar gravou. A mulher escuta as músicas sertanejas, fica o quê? Sensível, chorosa. O marido chega e berra com ela, fala: quer saber? Vai se danar, some daqui. Eu tô nova, tô bonito, dane-se, eu vou arrumar outra pessoa, você não presta, você não me merece. Ele vai até assustar: uai, mas você fez isso comigo? Durante o dia inteiro o ouvido dela escutou Eli. Aí quando Deus soprar no ouvido dela: está na hora de calar, deixa ele falar sozinho, ou dizer: reage agora, tem autoridade, não aceita isso que ele está falando, você não vai ter discernimento para escutar a voz de Deus, porque escutou Eli o dia inteiro, fechou o ouvido. Deu para entender o exemplo? Então, como é que se tem discernimento no ouvido, quando o ouvido está acostumado a Deus e não a Eli? Então vai ter que, se você quer ter discernimento, quer ter a cura do seu ouvido, vai ter que começar um processo de discernimento. Pergunte quem está do seu lado, só para a gente fazer uma dinâmicazinha. De 1 a 10, que nota você dá hoje para o seu ouvido espiritual? De 1 a 10. Algumas coisas interessantes aqui sobre o ouvido. Todas as vezes que um grande homem de Deus na Bíblia deu um passo, Deus primeiro falou com ele. O Senhor disse a Samuel: vai na casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé eu vou te falar, e você vai escolher. O Senhor disse a Abraão: Abraão, pega Isaac, leva para o Monte Moriá e sacrifica. E por que Abraão não pensou duas vezes? Ele escutou com clareza Deus falando com ele. O Senhor disse a Moisés: pega o povo e marche em direção à terra prometida. Por que ele não teve medo? Porque ele escutou com clareza. A maioria das pessoas da igreja hoje não consegue obedecer a Deus, porque para obedecer primeiro tem que escutar o que é para fazer. Como não consegue escutar, não se faz. E olha como é necessário a cura aí. Porque quem não sabe escutar não sabe obedecer. Porque obedecer o quê? Ninguém me deu nenhuma ordem. Mas Deus está tentando falar com você, amém? Mas você não escuta, porque o ouvido está fechado. Só tem Eli no seu ouvido. Fala com quem está atrás de você: se você não escutar, não sabe obedecer. Se você escutar com clareza o que Deus quer, com certeza, eu acredito em você, eu acho que você vai obedecer, vai ou não vai? Mas não está obedecendo porque não está escutando, porque o ouvido está contaminado. Existe uma diferença entre escutar com o ouvido auricular
e o ouvido do coração. Não sei se você sabe, o ouvido está diretamente ligado ao coração. É por isso que quando você escuta alguém te humilhando, imediatamente você cria mágoa. Quando alguém te pede perdão e você escuta, imediatamente seu coração se abre. Quem diz isso não foi eu, foi São Paulo. Ele falou que a fé vem pelo ouvido. Só pode crer quem escuta. Então existe uma diferença entre escutar com o ouvido e escutar com o coração. Por exemplo, uma senhora me cerca ali agora e diz assim: Moisés, o que eu faço com o meu casamento? Bom, se eu escutar com o ouvido, eu falo: você é boba, larga esse homem. Só, não, a senhora é nova, bonita, não merece isso não. Ele bebe, não vai na igreja, trai a senhora, quer bater, não é só com esse homem. Eu escutei com o ouvido do auricular só. Quando eu escuto com o coração, eu paro para pensar. Aí passa um pouquinho, eu falo: me responde aqui, quantos anos a senhora tem de casado? Quantos filhos você tem? Quando é que começou o problema no seu casamento? Ah, é? E ele começou a beber a partir de quando? Ah, já bebia, mas piorou quando? Ah, teve uma traição? Nossa, que interessante. E aí, vocês se separaram nessa época? Aí eu vou sondando a história. E no final de tudo eu tenho uma palavra de sabedoria para ela, porque eu tive um discernimento ao ouvir a história dela. Mas eu não ouvi com o ouvido, eu ouvi com o ouvido do coração. E do coração eu soltei uma palavra de sabedoria para ela. Diga para quem está do seu lado: você tem que ouvir com aqui e não com aqui. Existem algumas pessoas que fecham o ouvido para o discernimento, porque o que elas estão ouvindo, elas não querem. Eu não acabei de dizer que o ouvido está intimamente ligado ao coração? Sim. Eu estou aqui falando um monte de verdade, você não quer escutar? Aí você finge de bobo. Exemplo: a mulher foi no padre e o padre falou com ela: esse casamento não tem mais jeito, filha, antes de morrer os dois, sai de casa. Daí um ano ela continua dentro de casa: eu tenho orado tanto pedindo a Deus que me dê uma resposta, o que eu faço? Mas um ano atrás o padre já tinha dito para ela. Mas não é o que ela quer fazer, então ela fechou o ouvido. Aí ela procura o segundo padre, aí o padre: filha, você está morrendo, sai de casa, não tem mais solução. É melhor você salvar pelo menos você do que morrer os dois juntos. Vai viver castidade, vai cuidar dos seus filhos, belezinha, fica bem diante de Deus, mas sai de casa, larga esse homem. E aí ela me cerca no encontro dizendo: Moisés, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Aí eu falei: filha, você não saiu de casa ainda não? Ah, você é a terceira pessoa de Deus que fala isso comigo. E por que você não obedeceu ainda? Porque não é o que ela quer. Então ela fechou o ouvido e finge: eu tenho buscado, Deus não tem me falado. Será qual que é a vontade de Deus no meu casamento? Você está cansado de saber, mas fechou o ouvido porque não é o que você quer. Então existe muita gente que diz que não escuta Deus, mas porque o coração fechou, porque você está com medo da resposta. Tem gente 10 anos na renovação carismática, você já discerniu o seu ministério? Eu tenho orado, às vezes eu acho que é pregação, às vezes eu acho que é cura, mas está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Está com medo da resposta. E Deus está dando sinal, está falando, está respondendo, ela nunca entende porque fechou. Não é a resposta que ela quer, não é isso que ela queria, vai atrapalhar os sonhos dela, o plano dela, então ela se fecha. E uma outra coisa muito interessante, para parar de falar de ouvido, não vai dar até dor de ouvido daqui a pouco, é que existem pessoas que são muito ansiosas e agitadas, que não conseguem ouvir, porque a ansiedade do coração atrapalha o ouvido. Eu convivo com pessoas assim todo dia, que você está falando as coisas para ela, ela entendeu só os pedaços, porque ela já está ansiosa para você acabar de falar, e aí ela vai e faz errado. Aí ela diz: mas não foi aquilo que você falou? Eu falei: não, você não esperou eu acabar de falar, você é agitado, é ansioso, entendeu só os pedaços, fez besteira. Isso é dolorido? É dolorido. Até que ponto você não anda
agitado interiormente, está escutando só os pedaços. Até que ponto você está escutando de verdade? Cuidado com agitação. Pessoas ansiosas, precipitadas e agitadas dificilmente têm discernimento. Diga isso para quem está do seu lado. Ansiedade, agitação, precipitação, inimigo do discernimento do ouvido. Inimigos. Estou tentando lembrar aqui de um fato que eu ia ilustrar e esqueci. Um exemplo interessante que eu ia dar. Às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim: e aí, como é que é a sua comunidade? Então, na comunidade nós temos homens e mulher e tal. Ah, e lá vocês vivem de doação? É, a gente vive de doação. E vocês falam: calma, filha, eu não respondi nem a primeira pergunta ainda, já está na terceira. Você quer escutar ou não? Aí a pessoa: ah, nossa, legal demais, um dia eu vou lá conhecer. Aí ela chega ali, a outra: e aí, você conhece a comunidade de Moisés? Ah, eles fazem um tanto de coisa legal. Ela não conseguiu entender nada, por causa da agitação. Eu tenho uma raiva das pessoas que fazem uma pergunta pra gente, não espera nem a gente responder, ela já está doida que você acaba logo, porque ela já está com outra para fazer. Esse tipo de pessoa é sem discernimento. E aí sabe qual que é o remédio? Falta de educação. É o que eu faço. A cura do ouvido precisa às vezes de falta de educação. Eu tenho mandado por aí, em qualquer lugar que eu vou, a pessoa cala a boca. Cala a boca, filho, deixa eu falar, eu tô falando, deixa eu terminar. Desculpa, você é duro, né, professor? Me perguntou, deixa eu falar. Último encontro que eu estava pregando, uma senhora chegou lá na lojinha, na banquinha dos produtos. Ai, porque o meu marido era batizado no Espírito Santo, o meu filho era batizado no Espírito Santo, e hoje eles não estão mais na igreja. O que você tem para me falar? Eu falei: a pessoa batizada no Espírito Santo só afasta da igreja se teve uma decepção. Eu sinto te dizer que é muito mais fácil trazer alguém do mundão para dentro da igreja do que curar a decepção de alguém que um dia veio e afastou. Essa pessoa não tem coragem de voltar. Ah, pois é, porque aí então... Eu falei: eu acho que a senhora não entendeu nada que eu estou falando com a senhora. Aí a que estava do lado já tinha escutado uma pregação e falou assim: ela perdeu a oportunidade de escutar o profeta falando com ela, porque ela está tão agitada que ela não entendeu nada do que você está falando, ela quer desabafar. Aí ela: eu falei: filha, procura um psicólogo. Então, já que você quer vomitar, não sou eu. Não sou eu. É difícil. Mas resumindo, diga para quem está do seu lado: para ter discernimento no ouvido é preciso descontaminação. Vamos lá? Descontaminação. Tudo que você renunciar que não seja de Deus, à medida que o tempo for passando, seu ouvido vai ficando curado. E automaticamente você vai passando a ter discernimento pelo ouvido. Fui claro, sim ou não? Sim. Vamos falar de outro sentido agora? Da boca. Linguarudos. Cientificamente comprovado, todas as vezes que Jesus abriu a boca na Bíblia, ele demorou 5 segundos para falar. Por quê? É comprovado que 5 segundos é o tempo que demora para você responder pelo coração e não pela cabeça. O demônio não é capaz de entrar no seu coração, mas ele é capaz de entrar nos seus pensamentos à medida que você transparece para fora o que você está pensando. Então veja bem, vamos ver se eu consigo ser claro. Está passando uma menina bonita aqui, ok? Eu estou olhando. O demônio está tentando ler meus pensamentos, ok? Mas ele não conseguiu, porque eu não externei nada. Ele não me escutou falando, não me viu fazendo nenhuma expressão, então ele não sabe o que eu estou pensando, então não conseguiu entrar. Mas se passou a menina bonita, eu vi assim: O meu jeito de externar
mostrou para ele o que eu estou pensando, e aí ele descobriu que ele consegue entrar na minha mente pelo que eu externei, pela expressão ou pela boca, e aí ele entrou e me levou a pecar. E por que Deus não fala na cabeça? Deus fala no coração. O demônio não tem poder de saber o que está no seu coração. Por quê? Às vezes, mesmo externamente você mostrando alguma coisa, não significa que é o que seu coração está sentindo. A expressão mostra o que você está pensando, mas não mostra o que você está sentindo. O sorriso pode demonstrar que eu estou feliz, mas o meu coração está moído. Então eu enganei o diabo. Deus não quis falar na cabeça para o diabo não descobrir os mistérios de Deus na sua vida. Deus quis falar no coração. Então, se você quer ser de Deus, falar em nome de Deus, ter discernimento, é preciso buscar as respostas aqui ou aqui? Aqui ou aqui, gente? Aqui, no coração. Então, é necessário 5 segundos de silêncio para que aquilo que você escutou, ou que você está pensando, o que você quer falar, vá no coração. Busque a vontade de Deus para que saia uma palavra de sabedoria. Se você falar antes de 5 segundos, você vai arrancar da sua cabeça, vai falar borracha. Diga para quem está do seu lado: você fala muita besteira, é porque você fala da cabeça e não do coração. Só que isso é automático, tá? Alguém te perguntou: você vai à missa hoje? Você: 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu posso responder: não é assim não, tá? É automático, viu? À medida que você exercita, você vai ficando bom nisso. Se a cura do ouvido é um processo de renúncia, a cura da boca é um processo de exercício, é um treinamento. Você vai treinando fazer isso e vai conseguindo. Exemplo: uma pessoa chega para mim e fala assim: estou com dor no estômago. Se eu responder de segundo, eu vou dizer assim: ah, isso é tentação, Paulo, pra você não ficar aqui, pra você não participar do encontro, fica firme aí, não vai embora não, isso é o capeta, né? Falei besteira. Quando eu espero 5 segundos, eu falei: estômago? Ué, 1, 2, 3, 4, 5. Você tomou café hoje? Não, não tomei. Talvez é porque você está em jejum ainda. Ela toma café e falou assim: melhorou. O discernimento não é a capacidade de saber quando é o diabo, quando é Deus, quando é humano. A dor do estômago dela era humano. Ela precisava só tomar um café. Mas quem fala antes de 5 segundos vai inventar até trabalho de macumba pro dela. Mas quando eu tenho discernimento, eu faço as perguntas e eu descubro o que é. Agora, às vezes eu espero 5 segundos e eu digo assim: você estava com essa dor no estômago antes? Durante a noite doeu? Você já tomou café? Você tem costume de comer isso que você comeu hoje? Beleza. Está confortável o jeito que você está sentando? Tá. Então, filha, permanece mais um pouco. É espiritual. A hora que a gente começar a orar, aquele que 10 minutos vai passar. Se não passar, aí nós podemos rever. Depois da oração ela fala: passou. Mas essa visão de discernimento de uma simples dor no estômago é quando você tem a capacidade de, olha para você ver, com o ouvido curado eu escuto a palavra dor no estômago, e aí eu consigo ter um mapa geral do que está acontecendo com ela. Agora nós estamos falando da língua. Eu espero 5 segundos e aí eu busco no coração e não na cabeça uma resposta, e aí eu faço umas perguntas, eu consigo entender. Por que você não tem tido discernimento na sua língua, na sua boca? Porque você é desesperado, afobado, precipitado, ansioso. Você atropela as coisas, você não pensa para falar, você fala rápido demais, você mistura as coisas. Talvez até na ânsia de ajudar, você fala besteira. É igual velório. Velório é uma tragédia. Eu não gosto de ir no velório. A pessoa vê a viúva chorando e chega: ô boba, não sei o que lá. Gente, velório é momento de ficar calado. Qualquer palavra que você falar não ajuda em nada. Igual meus sentimentos. Mentira, quem eu sei que você está sentindo o que eu estou sentindo?
Cala a boca. A pessoa só precisa da sua presença. Fica ali, tenha discernimento. Aí a pessoa, não, boba, vai dar certo. Eu estou com depressão. Não, vai dar certo, Jesus vai curar você. Não, filha, peraí, você está com depressão? 1, 2, 3, 4, 5. Você toma remédio? Quanto tempo? Qual é o remédio que você toma? É de manhã e de noite? Talvez é por isso a sua cabeça doendo, porque esse remédio é forte. Mas daqui a pouco passa. Já tomou café hoje? Belezinha, de tarde nós vamos falar sobre a cura da depressão. A mulher vai ficar feliz, de tarde ela vai ficar boa. Cala a boca, moncado! Pensa para falar. Sacode quem está do seu lado. Você é muito sem discernimento. Não sabe o que fazer? Cala a boca. Processa as coisas. Aqui? Não. Aqui. Olha, falamos sobre a cura do ouvido, estamos falando sobre a cura da boca. O ouvido é renúncia. Quanto mais você limpa, mais você consegue ir escutando Deus com clareza e passa a escutar com o coração e não com o ouvido auricular. A boca é um exercício de escuta, silencia, espera um pouquinho para que tire a resposta do coração e não da cabeça. Então, o que é preciso fazer quando se escuta alguma coisa e no primeiro momento não tem a resposta? Cala a boca, a resposta demora um pouquinho para se processar aqui. E é por isso que na igreja está cheio de gente sem discernimento. Na renovação está cheio de gente sem discernimento. Porque boa vontade não gera discernimento. Discernimento é um processo de cura dos sentidos. Pergunte quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Vamos falar um pouquinho agora do olho. Então vai repetindo comigo para a gente entender. Ricardo chegou depois. Nós estamos falando de que para ter discernimento é preciso ter os sentidos curados. Os sentidos são 5. Não precisa de nariz curado para ter discernimento e nem de tato. Precisa de ouvido, olho, boca. Para curar os ouvidos tem que fazer um exercício de treinamento, descontaminação, para poder ir tendo um ouvido mais limpo, para aprender a passar o ouvido com o coração. Para curar a língua, a boca, para ter sabedoria, discernimento na hora de falar, é preciso esperar na hora de responder, para não responder com aqui, responder com o coração. E é por isso que discernimento e sabedoria estão muito ligados. Quem não tem discernimento não tem sabedoria. E vamos falar então do olhar. Essa passagem, não precisa de abrir, só nota. Essa passagem mexe muito comigo, eu achei muito interessante. É Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Jesus na Bíblia curou 3 cegos. E esse cego, ele curou Bartimeu, cego Jericó. E esse cego aí que a Bíblia chama de o outro cego. E sabe qual é o diferencial dessa cura aí? A única vez na Bíblia que Jesus precisou de 2 vezes para curar uma pessoa. Todas as vezes que Jesus curou, libertou, fez algum milagre, ele fez com uma ordem só, um toque só, uma palavra só. Para curar esse cego ele gastou 2 processos. Apresentaram a Jesus o homem cego, e Jesus tocou no olho dele e perguntou: o que você está vendo? Ele disse: eu vejo pessoas como se fossem árvores andando. Jesus tocou numa segunda vez e perguntou: e agora? E agora eu posso ver as pessoas até a distância. Por que Jesus deu 2 toques? Eu não sei se você sabe, o seu olho, ele reproduz a imagem, ou seja, a visão, mas a imagem é gerada lá dentro. Eu não sei o nome do negocinho, lá dentro, a parte do cérebro que gera a visão. E aí começa a gerar lá dentro, e o seu olho só reproduz a imagem, mas a visão começa
é no interior. Por que Jesus deu 2 toques para curar o cego? Quando ele deu o primeiro toque, ele curou o interior. A visão estava curada, mas a imagem não. Tanto é que ele falou: eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. Ou seja, eu continuo cego. O Senhor só curou o primeiro lá dentro. Aí Jesus deu outro toque e curou o olho. E ele falou: agora eu estou enxergando. Ele curou de dentro para fora. O primeiro toque curou lá dentro. O segundo gerou a imagem limpa. Significa que para ter um olho de discernimento, o processo é de cura de dentro para fora. Quando você fica: Senhor, toca nos meus olhos, cura os meus olhos, na verdade você está pedindo de Deus que faça em você uma cura interior. Diga para quem está do seu lado: para você enxergar com discernimento, tem que curar primeiro o interior e depois os seus olhos. E aí está o problema. Olha, para ter ouvido é renúncia, para ter boca é exercício, e para ter olhos de discernimento, cura. Na verdade, a gente não pede cura dos ouvidos, não pede cura da língua. A gente descontamina o ouvido, exercita a língua. Agora o olho, a gente pede cura, porque se não gerar uma imagem curada lá dentro, a visão externa fica como árvores correndo no lugar de gente. Significa que você tem que passar a ver as coisas com o interior e não com o exterior. Se vocês passarem agora e me verem no carro, debaixo da árvore, com uma moça nova sentada do meu lado, o que você vai pensar? Se vocês me verem debaixo de um poste, depois do grupo de oração, num carro, com uma moça do grupo de oração dentro do carro, as portas fechadas comigo, o que você vai pensar? Pergunte quem está do seu lado: o que você pensaria? Vocês estão me julgando, né? Esse bando de sem vergonha. Tudo bem que eu não devo um homem casado ficar dentro do carro com uma moça lá, uma daquela. Isso é questão de prudência. Agora suponhamos que eu esteja. Você pode pensar: nossa, que legal, acabou o grupo de oração, ele não voltou para casa, ele está dando orientação para uma moça. Você pode pensar: os vidros estão fechados porque está muito frio. Eles estão perto do poste justamente para ficar no claro, para ninguém achar que ele está agarrando a moça. Você pode pensar coisas maravilhosas e até me admirar como homem de Deus pela minha atitude. Mas é isso que nós achamos? Não. Imediatamente você acha: é safado, está agarrando, está traindo, está dando boi para a menina está dando bola para ele. É isso que você pensa? É, porque você não tem um olho curado. O olho curado pensa de dentro para fora. O olho de pré-julgamento, o olho contaminado, o olho sujo vê de fora para dentro. Você só viu com os olhos, você não viu com o interior. E por que tem tanta gente brigando na igreja? Por que tem tanta gente errada nos nossos grupos de oração? Todo mundo acha que vê tudo, mas só vê com o olho, não vê com o interior. E se não houver uma cura interior, o olho externo não vai passar a ver as coisas com os olhos de Deus, só com seu olho humano medíocre. Pergunte quem está do seu lado: você está entendendo? Está entendendo? Então a nossa forma de ver, ela é corrompida. A gente vê tudo distorcido. Vê distorcido. E é por isso que falta o discernimento. É preciso pedir a Deus nessa manhã olhos espirituais, amém? Olhos espirituais. Eu quero escutar com discernimento, então eu quero escutar com o coração. Eu quero falar com sabedoria, portanto eu vou esperar para falar não com a cabeça, falar com o coração. Eu quero ter olhos espirituais para ver não com o olho, para ver aonde gera visão, porque eu quero uma visão curada de dentro para fora.
Tudo isso é o que nós queremos de Deus nessa manhã. Agora, vamos fazer uma oração bonita aqui agora. Mas vamos sair daqui já prontos? Fala com quem está atrás de você, é um processo. Fala com quem está na sua frente, você vai ter que correr atrás para isso acontecer. Vai ter que correr. Vai ter que correr. Começamos pela manhã pedindo ao Senhor a cura dos complexos, agora querendo pedir ao Senhor a cura dos sentidos. Eu vou dar 30 segundos para você partilhar aí com quem está de um lado e do outro. 30 na direita, 30 na esquerda, 1 minuto. Diante do que ele escutou, como é que ele acha que estão os sentidos dele? Está muito pervertido? Está curado? Não está? Está errado? Não está? O que que precisa? O que que ele achou interessante? Uma partilhazinha ainda, vamos? 30 segundos para a direita, 30 para a esquerda. Eu quero que as pessoas falem. Pergunto para ele, como é que andam os seus sentidos? Pode continuar, não acabou não. Não precisa ficar olhando para mim não, que eu não estou falando para ninguém. Terminaram? Não? Então a cura da língua já começou, né? E do ouvido também, né? Precisamos mesmo ser curados, sim ou não? Precisamos. Eu volto a dizer, o maior problema hoje das pessoas sem discernimento na igreja, na renovação, é isso aí. O maior problema que acontece nos casamentos não são traição, não são grosseria, é falta de discernimento. Uma mulher com discernimento, ela segura um casamento. Um homem de discernimento é o esteio da casa. Quando ele sabe ter olhos de Deus, ouvido e boca santa, curada. Quando conseguimos isso, claro que é um processo, alguns conseguirão muito aos poucos, muita coisa na nossa paróquia vai melhorar, muita coisa. E você vai ser mais feliz. Agora eu vou dar uma opinião minha, tá? Moisés, dos ouvidos, da boca e do olhar, qual que você acha que é o que precisa mais ser curado? O olhar. Quando Jesus curou o outro cego, ele falou com os discípulos: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Porque o pecado entra pelo olhar. É por isso que o Evangelho diz que se você olhar uma mulher e desejá-la com seus olhos, foi a mesma coisa de ter deitado com ela. Você adulterou com mulher casada porque olhou e desejou. O problema de tudo é o porcaria do olho. Às vezes você ainda não tem um ouvido muito aguçado. Às vezes você ainda é meio atropelado para falar. Mas se você tem um olho espiritual bem curado, você já está 70% do caminho andado. Qual que é o mais importante? O olhar. Mas se você conseguir a cura dos 3, parabéns. Eu posso dizer que você é uma pessoa com muito discernimento e automaticamente com muita sabedoria. Então não adianta ficar: Senhor, eu quero discernimento, dai-me sabedoria. Tá. Exercício. Nós vamos começar aqui, você vai continuar em casa. Cuidado com o que você escuta. Não fica perto de onde não vai edificar o seu ouvido espiritual. Podemos dizer a mesma coisa dos olhos, não? Cuidado com o que você assiste, cuidado com os filmes, cuidado com a internet, cuidado com os programas, cuidado com as novelas, cuidado com as minisséries, cuidado com os seriados. Olha o que você lê, olha para onde você olha.
E com a boca podemos dizer: cala um bocado, vai. Cala um bocado, seja mais silencioso, seja mais centrado. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé? Vamos rezar. Andiara, Ricardo, meu orador nato. Esses dias eu tô curtindo com o Ricardo, porque assim, em Minas Gerais não tem um povo que reza do jeito que vocês rezam, né? Assim, mais de fogo, mais de... Os mineiros são mais quietos, né? E aí eu admiro muito, mas eu não consigo ser assim, né? Aí eu fico com medo de rezar e vocês achar muito fraquinho, porque nós gostamos do... Aí eu chamo o Ricardo, né? Vem cá, Ricardo. Vamos rezar. Pergunte para quem está do seu lado: você quer a cura dos seus sentidos? Quer? Quer mesmo? Quer muito? Quer muito? Sim? Quer? Feche os seus olhos. Vamos cantar primeiro, depois nós rezamos, tá? Abrace você, feche os seus olhos. Vamos cantar. Deixa Deus agir.